Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do livro A Ciência de Ficar Rico. Eu sou a Adriana de Medeiros e no episódio de hoje nós vamos falar sobre gratidão. O que a gratidão tem a ver com a riqueza? E se você quer saber mais a respeito de como a gratidão pode te enriquecer, fica aqui comigo. E se ainda você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos conteúdos publicados aqui no canal. Então vamos lá! O autor começa fazendo uma menção ao capítulo anterior e ele diz assim: o exemplo apresentado no capítulo anterior certamente mostra ao leitor que o primeiro passo para enriquecer consiste em enviar a ideia dos nossos desejos para a substância informe. Então, se vocês lembram lá, ele deu o exemplo da máquina, que se a pessoa queria comprar uma máquina de costura, ela envia para a substância informe e a substância informe vai trazer tudo, vai fazer tudo o que é necessário para que chegue até você. Isso é verdade. O leitor verá que para fazer isso é necessário ter um relacionamento harmonioso entre a pessoa e a inteligência informe. Então, nesse relacionamento harmonioso, a pessoa imprime na substância informe o seu desejo e aguarda. Isso vai se materializar. Garantir esse relacionamento harmonioso é uma questão de importância tão vital e tão básica que dedicarei algum espaço nesse livro a esses comentários e darei instruções que, se forem seguidas, certamente levarão o leitor a uma união mental com Deus. Então, o autor fala desde o início do livro que ele dará o passo a passo para a pessoa se tornar rica. E aqui ele volta a falar que ele dará dicas especiais para que a pessoa, o leitor, né? Ou, no caso, você que está me vendo aí, me assistindo, possa entender todo o conteúdo e chegar à riqueza através desse livro tão maravilhoso. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido numa única palavra: gratidão, que é sobre o que nós vamos falar hoje com bastante frequência. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente, da qual todas as coisas procedem. Em seguida, entende que essa substância lhe dará tudo o que você deseja. E, finalmente, você se relaciona com ela por meio de um sentimento profundo e verdadeiro de gratidão. Então, dentro dessa substância informe, quando você realmente obtém um relacionamento com Deus, essa substância informe é o Criador de tudo que é de lá que provém todas as coisas, e quando você imprime nessa substância o seu desejo e você começa a ter profunda gratidão, é aí que as coisas começam a se materializar. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta de gratidão. Tem pessoas que fazem tudo e continuam pobres. Por quê? Porque não agradece. Não sabe agradecer pelas mínimas coisas que possui. As grandes nunca chegarão também. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele, quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. Então,
quem continua pobre é porque não agradece. A gratidão é que eleva todo o sentimento para que essa substância informe, traga para nós tudo o que nós desejamos. É fácil compreender que quanto mais perto estivermos da fonte da riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma eternamente grata vive mais perto de Deus do que aquela que jamais se volta para Ele, para agradecer e reconhecer os benefícios recebidos. Então, quanto mais estivermos próximos do Criador e quanto mais estabelecermos essa conexão com a divindade de agradecer por tudo e por todos, mais nós teremos riquezas. A fonte criadora é inesgotável. E aí você pode pensar assim, poxa, quantas coisas, né? Eu preciso começar a agradecer. Começa a partir de hoje. Quanto maior a gratidão com que fixamos a nossa mente no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos. E mais rapidamente elas chegarão até nós. É como se dissesse, quanto mais eu agradeço, mais a bênção desce. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão se aproxima da mente, da fonte das dádivas. Se a ideia de que a gratidão faz com que a mente se aproxime com mais harmonia das energias criativas do universo é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. Se a ideia de que a gratidão faz com que a mente se aproxime com mais harmonia das energias criativas do universo é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. Mais adiante ele fala sobre certas leis. A gratidão levará sua mente aos caminhos percorridos por essas dádivas, aproximando harmoniosamente do pensamento criativo e evitando que se desvie para o pensamento competitivo. Ou seja, quanto mais você agradecer, quanto mais você estiver próximo, conectado com a fonte criadora, mais você vai estar criativo. Você sai do espírito de competição que te leva a ser escravo de algo e vai para algo que você cria com muito mais facilidade, com muito mais leveza, com muito mais harmonia, com muito mais alegria. É tudo leve. Quando saímos desse processo competitivo, entendemos que a fonte, a substância que cria todas as coisas, cria aquilo que nós precisamos, aquilo que nós mais desejamos. Só a gratidão pode manter seus olhos na direção do todo, evitando que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Então, se você se desconectar da gratidão profunda que você sente e que conecta você com todas as coisas, o livro diz assim que pode ser fatal para suas esperanças. Tudo aquilo que você está esperando, tudo aquilo que você já cocriou lá, imprimiu naquela fonte criadora, é fatal, é desesperançoso quando você perde a gratidão. Existe uma lei da gratidão que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que procura. O universo ele é cheio de leis e uma delas é a lei da gratidão. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais em direções opostas.
Ou seja, para toda ação tem uma reação. É a lei de causa e efeito. Causa, efeito, efeito, causa, efeito. Então não tem como fugir. Todas as pessoas no universo estão debaixo dessas leis. E é tão maravilhoso quando você entende o processo das leis, porque você começa a ver que uma coisa complementa a outra, o universo é perfeito e que dentro desse processo, a lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação, ou seja, causa e efeito, são sempre iguais em direções opostas. Quando você começa a ver que a lei da gratidão muda tudo rapidamente, você começa a agradecer pelas pequenas coisas. Ou por tudo, agradece por aquilo que você já tem, por aquilo que você já teve e por aquilo que você está cocriando lá na fonte criadora. O alcance de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é a libertação ou o uso da fonte criadora. Não pode deixar de alcançar aquele ao qual é endereçado e a reação é um movimento instantâneo na sua direção. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus, Ele quer se manifestar através de nós. Em todo o tempo e em todos os capítulos, nós estamos vendo isso, que a fonte criadora, o Criador, Ele quer se manifestar através de nós. Somos deuses vivendo aqui nesse corpo, temporariamente humanos. E dessa forma, quanto mais nós nos aproximarmos dele, só para agradecer, mais ele se aproximará de nós. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Se a sua gratidão for forte e constante, a reação da substância informe será forte e contínua. Ou seja, quanto mais proximidade, mais recebe, causa efeito. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus, como ele sempre dizia: eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. Não se pode exercer muito poder sem gratidão, pois é ela que nos mantém ligado ao poder. Então aqui o autor relembra Jesus, quando ele sempre agradecia ao Pai por tudo aquilo que ele estava realizando, pelas maravilhas, pelos milagres, pelas multiplicações, em tudo ele agradecia. Então, sem gratidão não existe poder. Porém, o valor da gratidão não se limita a nos trazer mais dádivas no futuro. Sem gratidão, não podemos evitar por muito tempo o descontentamento de ver as coisas como elas são. Então, a ingratidão, ela traz para nós o quê? Descontentamento. Ela traz tudo aquilo que nos afasta da fonte criadora. No momento em que você permite que sua mente pense com descontentamento nas coisas como elas são, você começa a perder terreno. Quanto mais você pensa com descontentamento e ingratidão, mais você está perdendo terreno, mais você está enfraquecendo. Você fixa a sua atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido e no mesquinho. E sua mente toma a forma dessas coisas. Então você transmite essas imagens para o informe e o comum. O pobre e o esquálido e o mesquinho virão até você. Toda a ingratidão
ela é impressa também nessa substância informe e ela volta da forma que ela é impressa. Por outro lado, ao fixar sua atenção no melhor, você estará colocando o melhor e o melhor virá até você. O poder criativo dentro de nós nos dá a imagem daquilo para que voltemos a nossa atenção. Ou seja, a nossa intuição traz para nós aquela imagem de que nós podemos voltar a nossa atenção, começar a agradecer. E quando vier o pensamento ruim, o pensamento mesquinho, a ingratidão, nós estamos preparados para a gratidão. Pensamento vem, pensamento vai. Então, quando ele está cancelado, ele é substituído rapidamente na substância informe. Nós somos uma substância pensante e a substância pensante sempre toma forma daquilo que pensa. A mente agradecida está sempre fixada no melhor, desse modo tende a se tornar o melhor, toma a forma ou caráter de melhor e receberá o melhor. A fé também nasce da gratidão. Então, quanto mais nós imprimirmos nessa matéria informe todas as coisas que nós desejamos, a riqueza, a fortuna, o bem-estar, o trabalho próspero, o trabalho milionário, as riquezas que nós podemos usufruir e que Deus se manifesta através de nós, as viagens, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, quanto mais nós estivermos imprimindo nessa substância informe e já agradecendo porque é real, mais nós estamos ativando também a nossa fé. O autor fala que quanto mais nós agradecermos, mais próximo nós estamos do Criador. E o Criador é a fonte da abundância. E aí nós não corremos o risco de perder terreno, como diz aqui no livro, e entrarmos no processo de ingratidão, reclamando de tudo. A mente agradecida espera sempre coisas boas e as expectativas transformam-se em fé. A reação da gratidão em nossas mentes produz a fé. A cada onda de agradecimento emitida, aumenta a fé. Portanto, é necessário cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que recebemos e agradecer continuamente. Se você está no trânsito, você agradece. Se tem alguém devagar na sua frente, agradece. Se tem alguém no supermercado que não anda com o carrinho, agradece. Se alguém está tirando a sua paz nesse momento, agradece. É essa pessoa que vai te levar para um próximo nível. Então, eu espero de coração que você tenha entendido o poder da gratidão aqui para materializar riqueza, vida milionária, não é pouca coisa não. A fonte criadora que rege todo o universo, as leis que regem todo o universo estão à disposição daqueles que querem usufruir dela. Esse foi mais um episódio do livro A Ciência de Ficar Rico. Se você gostou desse episódio, nosso 7º episódio hoje da Ciência de Ficar Rico, esse livro tão maravilhoso, um manual prático de enriquecimento, aproveita para curtir esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber todo o conteúdo e aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Gratidão! Beijos no seu coração. Vejo você no nosso próximo episódio. Até lá!